um dos slides que foi para vocês, esse aqui, ó. Esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um exercício para fazer um cálculo mental. Então, eu coloquei aqui para vocês o que significa fazer tem várias formas de você fazer um cálculo mental. Essa daqui é por decomposição do número, tá? É quando você pega os números que estão dentro nesse caso é adição, mas poderia ser subtração, ou multiplicação, ou divisão, e vai decompor esses números. Então, decompor significa desfazer, né? Tirar a composição que o número foi feito. Então, por exemplo, o número 235, ele é composto por 200 unidades, ou seja, 2 centenas, 30 unidades, ou seja, 3 dezenas, e 5 unidades, que são 5 unidades nessa ordem. O número 154, ele é composto por 100 unidades, que significa uma centena, por 50 unidades, que significam 5 dezenas, e por 4 unidades, que significam 4 unidades aqui. Bom, o que eu fiz aqui foi uma decomposição. Aqui ele está composto, ele está montado, ele está unificado, né? Aqui ele está decomposto. Bom, aí, ao invés de você fazer a conta, né, como geralmente nós fazemos dessa forma aqui, você vai, primeiro você decompõe e depois você soma, porque é uma adição, soma essa decomposição. Então, aqui você vai ter 300, porque 200 mais 100 é 300, 30 mais 50 vai ter 90, 80, 5 mais 9, ou 5 mais 4, 9, ok? Então, aqui você soma 300 mais 80, mais 9, 389. Bom, ainda no cálculo mental, nessa página aqui, ó, tem um exercício. E eu coloquei aqui 4 exemplos para vocês entenderem o que está sendo falado aí nessa página, tá? Bom, o primeiro eu peguei uma subtração, tá? Vamos lá, vamos ver qual é o exemplo que está colocando aqui. O 50 menos o 21 deu 29, certo? Aqui, pedi emprestado, 10 menos 1, 9, 4 menos 2, 2. Aí, o que eu fiz? Vamos lá, se eu pegasse o 50 e retirasse 2 unidades, seria 48, certo? Se o 21 fosse retirado dele, também 2 unidades, então eu teria o 19. Fazendo essa conta aqui, deu exatamente o mesmo resultado dessa daqui, né? Foi a mesma sobra, a mesma diferença. Por quê? Porque eu retirei exatamente o mesmo número de unidades, tanto do minuendo quanto do subtraindo, ok? Bom, numa adição, quando você faz, né, a mesma ideia, só que colocando mais em cima, que seria adicionando mais a primeira parcela e tirando da segunda parcela, a professora também continua dando o mesmo resultado. Por quê? Porque aqui, lembra daquela ideia de ter colocado e de ter tirado, né? Na adição, a ideia de colocar, aqui você acrescentou a primeira parcela e na segunda parcela você retirou. Então, aquilo que foi colocado em cima foi tirado embaixo. O 3 que foi colocado em cima foi retirado na hora da execução da conta. Então, 5 mais 0, 5, 2 mais 7, 9, 1 mais nada, 1. Beleza, 195. Quando o 125 se torna 128, porque foi acrescentado 3 unidades aqui, embaixo de 70, ele foi tirado essas 3 unidades. Então, o 128 menos o 67 vai continuar dando 195. Ó, 8 mais 7 dá 15, 2 mais 1, 3, 3 com 6, 9, 1 mais nada, 1. Ok? Nesse exemplo aqui, eu tenho o seguinte, ó, é uma adição, e nessa adição eu tenho 35 mais 17, que deu 52, né? 5 mais 7, 12, 1 mais 3, 4, 4 mais 1, 5.
Aí eu coloquei 5 unidades ao 35, ele se tornou 40. E peguei o 17 e coloquei também o 5. E deu 22. Correto? Nessa situação aqui, eu acrescentei em cima e acrescentei embaixo. Então, se eu estou colocando a mais, né, sem retirar a mesma quantidade ou retirar uma outra quantidade, o que eu acrescentei no meu resultado foram 10 unidades. 5 em cima, 5 embaixo, nos somam 10 unidades aqui acrescentadas. Então, de 52, que foi o resultado daqui, passou a ter 62. O 35 virou 40, o 17 virou 22. 0 mais 2, 2. 4 mais 2, 6. Então, acrescentou 10 unidades, porque nessa colocação, nessa adição, nessa soma, eu acrescentei 10 unidades. 5 na parcela de cima, mais 5 na parcela de baixo. Diferente do que aconteceu aqui. Aqui foram acrescentados 3 em cima e esses 3 foram retirados embaixo, na parcela de baixo, ok? Na parcela que foi somada, como vocês queiram entender. Nesse quarto exemplo aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho uma subtração e nessa subtração, o 35 para a segunda conta foi retirado 5 dele. Embaixo foi colocada essa quantidade. Então, nessa situação aqui, ó, 5 menos 7 vai pedir emprestado, vai virar 15. 15 menos 7 dá 8. Esse 3 que virou 2, né, virou 20. 2 menos 1, 1, deu 18. E aqui, quando eu transformo essa numeração, eu tenho uma retirada do minuendo, que é quem está sendo tirado dele, né? Aqui estava sendo tirado dele o 17, e aqui passa a ser tirado do 30 o 22. Então, aqui o meu resultado ele tem que diminuir. Por que ele tem que diminuir? Porque eu mexi no minuendo e no subtraindo. Do minuendo, de quem estava sendo retirado, eu tirei 5. E do subtraindo, eu coloquei 5. A professora, mas não era para ter o mesmo resultado como na lógica de cima? Não. Aqui a gente está pensando na ideia de retirada. Eu retirei, na verdade, 10 unidades do meu resultado, porque eu mexi no minuendo. Bom, propriedade associativa da adição, já expliquei isso em sala, vou dar esse exemplo aqui para relembrar. Então, o que você está procurando aqui para resolver isso usando a propriedade associativa? Você vai associar múltiplos de 10. Então, a sua base é chegar até as dezenas, certo? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai olhar, você tem o 23, o 18 e o 17. Qual associação, nesse caso aqui, você tem mais próxima de múltiplos de 10? Nesse caso, você pode associar essa unidade com essa primeira, ou seja, o 23 e o 17. Por quê, professora? Porque aqui eu chego fácil no 10, né? Que é o múltiplo de 10 que a gente está procurando. O 3 e o 7 já dá 10. Então, depois é só você associar as dezenas que compõem esse número. Então, primeiro você vai fazer 23 mais 17. Então, associando, né, como eu falei, 3 mais 10, 3 mais 7, você vai ter o 10. E 2 dezenas mais uma dezena, você vai ter o 30. Aqui você já chegou no 40. Esse 40 aqui, basta ser somado com o que falta, que é o 18. Então, 40 mais 18 fica mais fácil de você associar. Você tem o 0 e o 8, que dá 8, e você tem 4 dezenas e uma dezena, que dão 5 dezenas. Então, o 58 é o resultado dessa soma usando a propriedade associativa, multiplicando, aliás, na base do 10. Bom, a propriedade distributiva da multiplicação, ok? Bom, um exemplo aí que eu vou dar é fazer o 22 vezes 15. Então, professora, eu posso simplesmente fazer da maneira que a gente está acostumada, mas é mais comum montar isso, né? Primeiro a unidade, depois a dezena. Isso daqui vai ser feito, aliás, isso daqui vai ser feito nessa página também, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então, você tem aqui, né, o 22 vezes o 15. Então, o que você pode fazer aqui na base 10, primeiro que eu já expliquei?
Você pode pegar o 22 e primeiro multiplicar a dezena do 15, né? Que são 10. Então, 22 vezes 10 não precisa nem pensar muito. Multiplicação por 10, por 100, por 1000, acrescentando o zero no final. 220, primeira parte da multiplicação. Aí você vai multiplicar depois a sua unidade, que é o 5, ok? Então, aqui, ó, você vai multiplicar 5 vezes 22, tá? Por que você está somando, professora? Porque é isso que você faz aqui, depois eu vou mostrar. 22 vezes 5, você tem duas formas de fazer. Primeiro, você pode fazer da maneira comum, ó, multiplicando aqui, você vai achar o 110, tá? E vai botar aqui o 110. Ou você pode pensar também cada ordem, né? O 2 vezes 5, que dá 10, e depois o 20, que são duas dezenas, vezes 5, que dá 100. Quando você soma os dois, continua dando 110, beleza? Então, aqui você tem o 220 e o 110. É só você somar os dois resultados, que dá 330, que vai ser o resultado dessa multiplicação aqui. Vamos ver como seria ali, ó. É exatamente isso que você fez, que eu vou fazer aqui, é exatamente isso que eu fiz aqui de uma outra forma. Primeira unidade, né? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10, com mais 1, 11. Quando você vai multiplicar a dezena, você tem que pular essa ordem aqui, que a gente costuma colocar um zero, né? Você vai pular por quê? Porque você vai multiplicar a ordem da dezena. Eu fiz isso aqui de outra forma. Então, vamos lá. Uma vez o 2 e uma vez o 2. E aí você vai ter a soma dos dois resultados, como você fez aqui. Você primeiro multiplicou, no caso aqui, o 10, né, que foi a dezena, e aqui você multiplicou a unidade. Depois você somou os dois resultados. Aqui, nessa forma que normalmente se faz, você faz exatamente a mesma coisa. Vai pegar o zero, do 1 mais 2, né, 3, 1 mais 2, 3, e aí você vai ter o mesmo resultado, porque só mudou a distribuição dessa multiplicação, ok? É isso aqui que vocês vão fazer nessa última página de matemática.